bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou sempre acompanhado do nosso querido e amigo pastor Silvio de Oliveira. Como é que está, pastor? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo querido, é recíproca. Não é só coisa do programa. Não é do programa não, inclusive do programa é que nós não programamos nada na verdade, né? Tudo aqui no momento, na hora, e você é o nosso convidado, esteja conosco, pode ter certeza, você vai ser acrescido de conhecimento de um pouco da palavra de Deus, até pelo assunto que o pastor vai comentar agora. Aqui é um bate-papo, né? A gente até pretende fazer um bate-papo teológico, mas é, na verdade, uma troca de ideias, né, pastor? Exatamente. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema da teologia sistemática que trata da doutrina dos anjos, ou angelologia, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, não no sentido assim, erudito, acadêmico, mas vamos falar um pouquinho a respeito do nosso conhecimento popular também, e experiências que talvez o pastor pode até dividir com a gente, né? Com certeza. Pastor Silvio, quando a gente abre a Bíblia, sim, a gente nota que os anjos participam, né, da história da salvação. Então, Gabriel, por exemplo, vai aparecer para Daniel, vai aparecer para Maria, né? Sim. E em Hebreus, quando o autor da carta dos Hebreus, ele conceitua, ele diz quem são os anjos. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então são espíritos, são seres espirituais, seres angelicais, seres celestiais, né? E o irmão já teve alguma experiência com anjo? O irmão sabe se ultimamente nós vimos pessoas assim voltadas com sua preocupação com visões de anjo, aparição de anjo. O irmão já teve alguma experiência com anjo? Olha, pastor Kenji, é muito interessante esse tema de angelologia pelo seguinte, porque para nós falarmos é até bom que tenhamos uma experiência, né, nesse sentido, porque de acordo com a palavra de Deus, até anjo no sentido de ser um mensageiro de Deus, eu creio que Deus ele pode usar anjos, pessoas, né, como anjos, mas literalmente na Bíblia anjo é o que o pastor acabou de ler aqui na carta aos Hebreus, e na verdade eu tive, e foi muito assustador, porque como eu não era jovem ainda, né, hoje eu já passei dos 50. Não precisa falar a idade. Não precisa falar a idade, mas só para ter uma ideia do tempo, né, que faz isso. Na minha juventude, uma certa noite, eu dormindo na sala e na escada assim da sala, de repente eu acordei e na sala eu vi na escada olhando para mim, né, uma pessoa. Inclusive até é interessante falar de uma pessoa, né, porque nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas, né, a pessoa de Deus. E sobre o anjo, eu vi o anjo como uma pessoa, né. Na hora me surgiu muitas dúvidas, até porque eu não tinha experiência nenhuma sobre... Como estava vestido? Qual era a aparência? A aparência era de vestes reluzentes, né, como se fosse luz fluorescente, que brilhava muito, e tinha um cinturão também, assim, como se fosse prateado, dourado, e que brilhava também. E eu tentei ver o rosto, mas como estava escuro, né, o que mais destacava eram as vestes. As vestes. E eu tentei ver o rosto, não consegui, mas eu vi que tinha um rosto, tanto que me surgiu na dúvida se era anjo ou se era o próprio Jesus que estava olhando para mim ali. E eu assustei muito, porque na hora eu não sabia se eu estava dormindo, se eu estava acordado, eu suava frio e eu ficava olhando assim com os olhos fitos, né? E eu olhei, aí eu vi que eu estava acordado, porque na sala tinha um relógio, e a luz da rua batia bem no relógio, e eu vi o horário, que era 3 horas da madrugada. Uau! 3 horas da madrugada. E aí vem um filme da minha família, de toda... A visão provocou esse filme da minha infância, tudo que eu já passei na vida, todos nós temos uma história de vida, né? Sim. Principalmente antigamente, na infância, não era muito fácil. Então,
para não me alongar muito nessa questão, né, dessa visão que Deus me deu, depois que eu virei de lado, eu olhei o relógio, passou o filme, na hora que eu voltei para ver a visão, a pessoa, né, que para mim era uma pessoa, né, ou Jesus ou um anjo, virou de costas e foi subindo e foi sumindo, assim, na escada. Conforme você conseguiu ver ele subindo a escada e aí sumindo, e a luz, é como se a luz estivesse apagando e aquela luz reluzente fosse sumindo, assim, sumindo. E depois que teve a visão, o que o irmão sentiu? Sentiu paz, sentiu medo? O que aconteceu? Depois que passou? Na verdade, eu fiquei assustado, fiquei muito assustado, mas eu tinha certeza que Deus queria falar algo comigo que eu não sabia. Eu vejo como uma experiência de Deus mesmo, uma coisa muito espantosa, no sentido de nunca imaginar, né, que fosse acontecer isso. Eu sempre fui uma pessoa, desde criança, que eu tive curiosidade de saber sobre Deus, né, sobre religião, sobre conhecer Deus. Graças a Deus, né, Deus me direcionou um caminho até por essa vontade, e tanto que depois até fui estudar teologia, não para ser pastor, mas para conhecer mais sobre as coisas de Deus, teologia. E o pastor fez o caminho correto, né? Porque tem pessoas que têm essas experiências extraordinárias e se prendem nessas experiências e não vão buscar o entendimento, o conhecimento, né? E a gente vai encontrar isso na palavra de Deus. E às vezes buscam até em lugares errados, que acabam ensinando, né, de formas erradas, né? Eu até estava comentando com o pastor antes de chegar aqui, né, de um meu vizinho que há 40 anos, né, que eu conheço, estava conversando com ele agora, e ele teve uma experiência que o irmão dele há 40 anos atrás faleceu, né, de um acidente de caminhão, e os pais ficaram desesperados, começaram a buscar em religiões, né, que ensinavam tudo errado, né? Falavam, não, se ouvia um barulho na casa, falava que era o filho que tinha vindo, né, ali para... Então, a Bíblia não ensina isso, pastor. Então, Deus, ele dá certeza. Tudo que é de Deus, ele dá confirmação. Por isso que eu tinha certeza que Deus estava falando comigo naquela hora, um propósito que ele tinha na minha vida, eu não sabia qual que era. Talvez até o propósito seria de hoje ser um ministro de Deus na palavra, né? Ensinar as coisas corretas. Né? Preparando. É interessante, o pastor falou de outras religiões. As outras religiões também trabalham, né? Entendem, creem nos anjos, né? Então nós temos, por exemplo, o islamismo também crê em Gabriel, por exemplo. Entendi. Né? E só que é de fundamental importância que nós, cristãos, né, coloquemos os nossos olhos nas Escrituras, para saber o que as Escrituras ensinam, qual é o lugar dos anjos. Paulo, quando ele vai escrever aos Colossenses, ele vai recriminá-los porque eles estavam prestando culto aos anjos. Quer dizer, então, veja só, então é a criatura que está sendo adorada em lugar do Criador. Então, o pessoal faz isso, né? O pessoal troca, né? Desde o primeiro Deus, século. Anjos, homens, pessoas, santos, às vezes, não estou criticando, né? Assim, mas existe isso, aconteceu com Paulo, né? Quando ele chegou naquela ilha, Malta, foi mordido ali pela cobra, né? Pela cobra, e aí queriam adorá-lo, né? Pela mitologia, até porque não morreu no naufrágio, tinha que morrer. Primeiro eles pensaram que ele era amaldiçoado, né? Exatamente. Não morreu no naufrágio, agora vai morrer picado de cobra, mas ele sobreviveu. Sobreviveu e já queriam adorar. Ele falou, não me adore porque eu não sou Deus, eu não sou santo, até porque já que achavam que ele era Apolo, né? Apolo, um deus da mitologia. Exatamente. Da mitologia. Então, é interessante esse assunto para você que está nos acompanhando, porque é tão importante entendermos essa questão da angelologia, estudo dos anjos na Bíblia, que vai tirar muitas confusões que as pessoas hoje têm sobre anjos, sobre crenças, tira muitas dúvidas. Eu gosto muito da palavra de Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo 1, 17, que diz assim, que toda boa dádiva, tudo que é de Deus, tudo que é bom, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, não tem dúvida. As coisas de Deus não tem dúvida. Então, tudo
esse programa é para que nós venhamos a tirar algumas dúvidas sobre os anjos. Exatamente. Nesse momento, você está entendendo que os anjos são criaturas como nós, são criaturas, obviamente, muito mais poderosas do que os seres humanos, mas são criaturas que foram separadas, criadas por Deus para ministrar aos servos de Deus, à igreja do Senhor, né? E é claro que você não vai ver anjos assim, torta à direita, em cada esquina, né? Eles só vão aparecer em ocasiões especiais. Mas também é um cuidado que devemos ter de não supervalorizá-los, né? É claro que eles são seres celestiais, mas aquele que deve ser adorado, reverenciado, temido é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que a carta dos Hebreus, o autor nos ensina que Jesus é superior aos anjos, para não cair, né, nesse erro dos colossenses que acabaram até criando um culto aos anjos, né? Mas, pastor, voltando rapidamente ao nosso tema, sim. Existe categorias de anjos, por exemplo, arcanjos, serafins, querubins. O que é essa categoria, essas classificações? O que o irmão entende? De acordo com a palavra, pastor, existe, eu creio que sim. Eu não digo como uma hierarquia de ser um melhor que o outro, no sentido, mas que cada um com a sua função, né? Uhum. O pastor sabe mais até do que eu sobre isso, sobre arcanjo, Miguel, que é chamado de arcanjo, Miguel, né, lá em Isaías, no capítulo 6, fala dos querubins, dos serafins, é isso? Dos serafins, é isso mesmo. É o único lugar que eles aparecem, Isaías 6. Interessante, então, dos serafins. Então, mas uma coisa interessante, voltando até no meu depoimento sobre a visão que Deus me deu, sobre anjo, ou o próprio Deus ali, nós temos aqui numa passagem que Jesus, quando ele estava escolhendo os seus discípulos, que Filipe foi apresentar Natanael, e Natanael não acreditava que poderia vir alguma coisa boa em Nazaré. Aí ele falou, não, vem que você vai ver. Aí Jesus disse que viu ele lá, mostrando a divindade de Jesus, né, como Deus, como Senhor. E aí ele falou assim, adorou a Jesus, porque Jesus é Deus, né? Uhum. Então ele adorou, ele falou, vejo que tu és o Cristo, o Rei de Israel, ou seja, tu és o Senhor, tu és Deus. E aí Jesus disse para ele, só por causa disso que eu falei que vi você debaixo da figueira, você está dizendo isso? Ele falou assim, coisas maiores que essa você vai ver os anjos subindo e descendo numa escada. É interessante que isso nos remete a um pensamento que os anjos, como mensageiros, ele que leva as nossas orações até Deus. É isso, pastor? Então, você vai encontrar, né, o anjo como mensageiro. Né? Sim. O mensageiro, o que ele faz? Ele vai levar um recado, uma mensagem daquele que está enviando para o destinatário. Né? Então você vê isso muito bem em Daniel, né? No livro de Daniel. Exatamente. Quando Daniel começa a orar, sim. Então o texto diz, ele começa a orar, já tem uma ordem no trono de Deus dada a Gabriel para que já fosse direto na direção de Daniel. Olha, né? Então, o que acontece? Ele só não chegou no momento, talvez mais rápido, porque o príncipe da Pérsia o impediu. Você lembra disso? Lembro. Né? Aí o Gabriel, então, foi impedido, de algum modo, por esse príncipe da Pérsia, que não era um homem, obviamente, um ser humano, né? Sim. Era um outro ser angelical, mas do outro lado. Do outro lado, entendi. Né? E somente ele conseguiu passar quando o arcanjo Miguel foi em ajuda a ele. Em ajuda a ele. Por isso que eu estou falando. Então, como o irmão falou, tem funções, tem categorias, parece que cada um tem a sua... Tem as suas funções, mas independente da hierarquia, no sentido não de ser um melhor que o outro, mas cada um com suas funções. E até interessante que nessa visão, agora me veio o pensamento, que creio que essa visão que Deus me deu, que tem tudo a ver com orações, porque o anjo estava na escada, né? Ele tava... Jacó, lá no Gênesis 28. Ele viu, não é? Ele viu. Uma escada onde anjos subiam e desciam. Eles estavam fazendo o que? A conexão terra e céu. E ele disse, ali aquela cidade se chamava Luz, passou a ser chamada Betel, quer dizer, casa, né? E é o Deus, casa de Deus. E ele disse, naquele sonho, naquela visão, certamente Deus estava aqui e eu não sabia. Sabe de uma coisa, você que está nos acompanhando, muitas vezes Deus está com você e você não sabe.
A palavra de Deus também diz em Salmos, parece que é no 34:7, diz assim que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Então, aí tem uma outra história. Outra história. Bom, temos anjo da professor, guarda? Tem professor Temos aqui. anjo da guarda? O que o irmão acha? Sua opinião, tá? Não tem aqui nada de certo, errado. Não, eu creio que não, pastor, porque essa questão de guarda, de ter... Nem Deus quer estar assim, sabe, pegando no pé da gente, ou tá seguindo a gente, acompanhando a gente, ver o que a gente faz. Né? Nem Deus, né? O próprio Senhor, né? Ele, na criação, ele vinha todo dia, né? No cair da tarde, assim, para ver como estava Adão e Eva, mas ele, não no sentido de... ele não queria ficar pegando no pé, não. Então, eu penso que não existe, né? Minha humilde opinião, né? Estudando a palavra de Deus. Aquele anjo pessoal, né? Que acompanha uma determinada pessoa. Porque isso daí é muito, assim, é uma coisa muito pessoal, né? É como se a pessoa tivesse um capanga, né? Um segurança, um capanga, uma pessoa para guardar. Não, nós não somos melhores que ninguém, sabe? Eu creio que Jesus, o que mais ele ensinou foi sobre humildade. Se Deus tem os seus anjos para nos abençoar, para nos muitas vezes nos proteger, nos alertar, né? Porque eu creio que muitas vezes as nossas orações... tem até um livro, pastor, não sei se o pastor já ouviu falar sobre aquele livro, Esse Mundo Tenebroso. Sim, Frank Perretti. Exatamente, ali fala dos anjos também, né? Que os anjos, enquanto nós não oramos, eles ficam tudo de braços cruzados, né? Eles não... Quer dizer, como que eles vão fazer alguma coisa? Agora, a partir do momento que você ora, que você busca a Deus, os anjos entram em ação, né? De acordo com esse livro. Esse livro é uma ficção, tá, gente? Sim. Mas ele foi, assim, um best-seller na época que ele foi lançado, Frank Perretti, pela editora Vida. Este Mundo Tenebroso. Inclusive teve volume 1 e volume 2. Né? Exatamente. Mas despertou mais uma vez, na época, o interesse pela angelologia. Interessante, né? Exatamente. Mas eu, particularmente, eu respeito quem acredita, quem crê com relação a anjo da guarda, mas eu creio que quando Deus quer nos abençoar, Ele não manda um anjo, não, Ele manda uma milícia. Manda um exército. Jesus tinha à sua disposição, na época que ele foi preso, né, no Getsemane, 12 legiões de anjos. Cada legião de 2.000 a 8.000 homens. Imagine 12 legiões de anjos, né? Exatamente. Então nós estamos falando aí de pelo menos aí, sei lá, 16 mil, sei lá quantos... muitos anjos. Muitos né? anjos, um exército de anjos. E lembrando que no Antigo Testamento, um anjo matou centenas de milhares de soldados assírios, sírios, né? Sírios, Então, um anjo só. Um anjo só. 185 mil Eu imagino soldados. que um anjo, pastor, é como dias, né? A palavra de Deus lá no Salmo 90 fala que um dia para Deus é como 1000 anos, né? Aliás, 1000 anos para Deus é como um dia de ontem que passou. Então, para Deus não tem tempo, é a mesma coisa, para Deus não tem quantidade, né? Ele pode usar milícia como ele pode usar um só. Né? É interessante que essa tradição de um anjo pessoal, né? Ela existe inclusive na tradição judaica. Quando Pedro foi preso, né? E um anjo o libertou lá, você lembra disso? Ele estava dormindo, aí ele chega, acorda ele, aí ele levanta, as cadeias começam a cair, as portas começam a se abrir, ele está andando, ele está pensando que está num sonho, né? Aí quando ele fica no meio da rua, o anjo deixa, aí ele fala, não era sonho, coisa nenhuma. Aí ele vai até a casa onde estão reunidos para orar pela libertação dele, ele já está liberto, ele bate na porta lá, ninguém atende, né? Ele chama, aí vai a menina lá, a Rod, né? Isso. Ela vai até a porta, ouve a voz dele, fica feliz, não abre a porta. Entendi. Ela ouve a voz, aí ela volta lá pro grupo que está orando para que ele seja libertado. Pedro está aí na porta, tal. Aí eles dizem, não é ele não, você está louca. E outro falou, é o seu anjo. Falaram, é o seu anjo, porque tinha essa tradição. Entendi. Ele achava que tinha um anjo pessoal, que tinha até a mesma fisionomia
da pessoa que ele Exatamente, protegia, mas é da tradição judaica, né? Que isso acabou sendo desenvolvido depois, principalmente na Igreja Católica Apostólica Romana. Exatamente. Mas essa passagem do pastor, biblicamente falando, nos dá uma ideia que o papel dos anjos, né, no reino de Deus é mais para... não é tanto para proteção, é mais no sentido das orações, né? Para cuidado, porque eles são ministradores dos servos de Deus. Exatamente. Então, estão cuidando de nós. Quando a gente não consegue com as nossas próprias forças, Deus manda, então... Os anjos do Senhor, o anjo... Mas é interessante que eles estavam orando para Pedro, né? E quem foi lá? Né? O anjo. O anjo, né? Então, é interessante porque eu penso assim, Deus, Ele ouve as nossas orações, mas quem leva as nossas orações até Deus são os anjos, é a minha opinião. Sim, sim. Então é mais para as orações no sentido do que tanto para a proteção, né? É claro que cada um de nós tem uma experiência em relação a esse campo, né? Sabemos que as orações que fazemos em nome de Jesus já são recolhidas imediatamente pelo Senhor, porque Exatamente, Ele é onipresente. Mas o papel dos anjos, sem dúvida nenhuma, é de particular importância. Eu lembro muito bem, e aqui eu quero com essa experiência, que não foi minha, foi do pastor da nossa Junta de Missões Mundiais, que era executivo, era o pastor Tim Schack. Sim. E ele contou essa história, ele já é falecido, muito tempo atrás, um casal de missionários norte-americanos estava na África, né? E como os missionários fazem, depois de um tempo eles voltam para o seu país de origem para prestar relatório, para falar como é que está o trabalho, para depois voltar para o campo. E eles estavam se preparando para isso, e prepararam o jipe ali e tal, só que aí os seus companheiros ficaram preocupados porque seria uma viagem à noite, né, para eles irem até o aeroporto, e se acontecesse alguma coisa com o carro, eles iam quebrar no meio do território de uma tribo chamada Mau Mau. Olha só o nome. Né? Mau Mau. Aí, mas ele falou, não, a gente está com Deus, tal, não sei o quê, oraram, eles foram e, dito e feito, o jipe quebrou no meio da noite, na escuridão, no breu, no meio desse território. Não tinha o que fazer. Então, porque não enxergava nada, então eles dormiram, oraram e dormiram. Dia seguinte, dia claro, arrumaram o carro, tal, foram para os Estados Unidos e começaram a prestar o relatório. Quando chegaram na igreja deles, tô falando bem rápido, né? O pastor deles virou para eles e falou assim, escuta, na noite do dia X, onde vocês estavam? Ele puxou pela memória. O nosso jipe quebrou no meio de um território ali, meio perigoso, tá? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Não, porque nessa noite a gente estava aqui na igreja tal, e a gente foi constrangido pelo Senhor para orar por vocês. Né? Então eu peguei 6 diáconos comigo, fomos para o gabinete e ficamos, 7 diáconos comigo, e fomos para o gabinete e ficamos a noite inteira orando por vocês. Então eram 8 pessoas orando por eles. Então, puxa, que bênção, né? Tá bom. Aí voltaram para a África, aquela tribo de alguma maneira foi alcançada por Jesus, foram evangelizados, o chefe da tribo se converteu, se batizou, então foi uma maravilha. Aí um dia o chefe, agora crente, irmão em Cristo, Sim. ele falou, você se lembra da noite do dia X? Foi quando o nosso carro quebrou. Pois é, a gente viu você. Nós vimos. Olha. Nós começamos a nos arrastar para chegar perto de vocês, para matar vocês. Agora quero que você me responda essa pergunta. Quem eram aqueles 16 homens de branco que estão tomando conta de vocês? Olha, eu já ouvi um pouco essa história. Né? Então, veja só. Então, a oração, né? Um grupo lá do outro lado do mundo orou e Deus destacou anjos, olha. Servos de Deus para proteger aquele casal. Fascinante esse relato, fascinante. Então, assim, e há outros, né? Você sabe que há muitos outros, né? São anjos, são servos de Deus que estão destacados pelo Senhor para ministrar aos servos humanos aqui, para que a igreja seja edificada. Não é para você ficar rico,
né, para você ficar poderoso. Ah, se um anjo fizer isso, não é do nosso lado. Não é do nosso lado, Não, você pode ter verdade. certeza. Com né? certeza. Porque o anjo do Senhor, os anjos do Senhor, são destacados pelo Senhor para que o reino de Deus cresça, para que o nome de Jesus seja exaltado. Fora disso, aliás, nenhum anjo aceita adoração, né? Nenhum anjo. Não. Se o verdadeiro não. O verdadeiro anjo não aceita. Bom não aceita. Se o anjo que está diante de você aceitar, sai fora. Sai fora porque não é... Corre mesmo, com porque certeza. não é do nosso lado. É verdade, né? pastor. Muito bem, eu quero agradecer, pastor Silvio, muito obrigado pela sua participação, pela nossa conversa. Vamos continuar batendo papo, né, sobre esses temas da teologia sistemática, nossas experiências também, né? Você também pode fazer contato conosco através da Vox TV Oficial, né? A nossa igreja está retomando aos poucos os cultos que temos presenciais, mas por enquanto nós estamos com os cultos aos domingos, às 10h30 e às 18 horas, por enquanto, por causa do toque de recolher. Okay? Mas acesse as nossas programações, as nossas redes sociais e nos acompanhe. Eu quero agradecer muito o carinho da sua audiência, que Deus te abençoe e que possamos estar mais uma vez juntos, né, pastor? Com certeza. No próximo programa, na próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um grande abraço.